Meus irmãos, minhas irmãs, é interessante meditarmos dentro deste festejo de Nossa Senhora das Graças, este conjunto de leituras. Primeira leitura, que nos mostra ali os macabeus, através da sua fidelidade, da sua luta, do seu empenho para permanecerem fiéis à verdadeira fé, ou seja, a fé no Deus verdadeiro. E dentro dessa luta, desse empenho, ela chega a ter, digamos assim, a recompensa de todo o esforço, que foi a restauração do templo. A primeira leitura nos fala desta restauração dos ritos, dessa restauração da identidade do povo judeu, dessa restauração da fé no Deus único, no Deus verdadeiro. Isso nos leva a pensar e a questionar no sentido da nossa fé. Nós vivemos em um mundo cheio de barulho, cheio de ideias, com a confusão das redes sociais, que mais confundem do que esclarecem, cheios de fake news, de robôs que disparam informações fingindo ser pessoas que estão acessando, de informações manipuladas, distorcidas, inclusive de pessoas mal informadas, que querem parecer bem informadas, sem cultura, que querem parecer ter cultura, que confundem a cabeça de multidões através de tutoriais, de vídeos, e isso acaba também se espalhando pelas diferentes redes sociais e vai confundindo a cabeça das pessoas. Então, diante de um mundo tão confuso, tão cheio de mentiras, de enganos, tão cheio de distorções, nós precisamos cada vez mais reafirmar a nossa identidade. Mas não é reafirmar através das redes sociais, nem através dos videozinhos que ficam mandando para a gente. Nós precisamos nos tornar autenticamente católicos, respeitando qualquer outra denominação, estando em paz com qualquer outro tipo de pensamento, porém sem negar a nossa identidade, o que eu sou. Porque se a gente começa a misturar as coisas, a querer ser alguém que, querendo parecer legal, querendo parecer de mente aberta, começa a misturar várias influências, várias ideias, várias tendências, vários modismos, nós deixamos de ser católicos. E muitas vezes corremos o risco de deixar de ser cristãos. Portanto, é importante saber da minha identidade, ter segurança de quem eu sou, ter segurança dos valores que a fé católica ensina. E se eu não tenho, pesquisar, se eu não tenho, estudar, ler, procurar os fundamentos, o porquê e o para quê de cada realidade e de cada ensinamento que nós temos como Igreja Católica. Porque se você não tem fundamento, se você não lê,
se você não estuda, se você não pesquisa, se você não aprofunda a fé que você recebeu, a confusão das redes sociais, a confusão das seitas, o barulho ao nosso redor, a própria maneira do mundo banalizar a fé, banalizar a religião, nos pega e nós deixamos de ser de fato católicos, vamos virar arremedo de católicos. Ou como diria Jesus para aqueles fariseus e saduceus da época dele, um bando de sepulcro caiado. Sabe que o cal é a pior tinta que tem, né? Qualquer chuva apaga. Portanto, eu preciso ter segurança da minha identidade, até para poder dialogar com os outros, até para poder, nessa segurança, ser alguém tolerante, que ama, que tem paciência, que perdoa, ter segurança da minha identidade. Então, os macabeus puderam defender a fé naquele momento histórico, no Antigo Testamento, e depois de defender a fé, puderam restaurar essa fé, reavivar essa fé, fazer que o povo voltasse a viver a fé no Deus verdadeiro e não se perdessem, porque eles conheciam. Portanto, eles, claro, dentro de um contexto histórico, com uma mentalidade diferente da nossa, dentro de um contexto histórico que havia muitas guerras, muitos conflitos, infelizmente, vão usar de violência, mas nós não precisamos usar de violência. O contexto histórico nosso e a cultura nossa é outra. Mas permanece para nós a questão de guardar identidade. A mensagem essencial que nós devemos ter diante desse livro dos Macabeus é preservar a identidade para viver bem aquilo que eu digo ser. Eu só vou ser de fato católico se eu conheço o conteúdo da fé. Então aqui já fica uma primeira lição para nós, dentro desse festejo de Nossa Senhora das Graças, para que tenhamos a Virgem Maria como mãe espiritual, para que tenhamos ela como modelo do seguimento de Deus, para que tenhamos ela como modelo de oração, como modelo de silêncio, como modelo de paciência, como modelo de obediência, como modelo de humildade, como modelo de intercessão, como modelo de mãe atenta às necessidades dos filhos, como nas bodas de Caná. É preciso conhecer a nossa identidade. É preciso mergulhar também nas Sagradas Escrituras. É preciso ter um fundamento, porque senão qualquer pessoa que chega criticando, qualquer barulho que se faz, qualquer seita que chega ensinando distorções da fé, ou qualquer youtuberzinho que começa a fazer vídeo por aí, abala a nossa fé e nos tira do caminho de Deus, e nós vamos aos poucos deixando de ser católicos. Portanto, cabe, dentro desta primeira leitura, deste conjunto da liturgia da palavra que acabamos de ouvir, que nos foi proclamada, termos esse
cuidado de manter a nossa identidade, de sermos fiéis e zelosos com a nossa identidade. E para ser fiel e zeloso com a minha identidade, eu preciso conhecer e aprofundar. Não dá para ficar naquela catequese de primeira Eucaristia e de Crisma. Aquilo ali são sacramentos de iniciação. E sejamos sinceros, eu não quero ofender ninguém, mas eu preciso falar a verdade, nós católicos somos meio preguiçosos. A gente tem dificuldade de ler a palavra. O catecismo da Igreja Católica que está aí, formulado por São João Paulo II, coordenado ali pelo Papa Emérito Bento XVI, quando ainda era cardeal, aquele livrinho amarelo que tem a síntese da nossa fé, é um ilustre desconhecido. Então nos falta ter aquele interesse de estudar mais a nossa fé, de conhecer mais a nossa fé, de fundamentar mais a minha fé, saber o porquê e o para quê, para que assim, inclusive, a minha prática, a minha vivência ganhe qualidade. Quando eu não sei o porquê e o para quê das coisas que eu faço de qualquer jeito, ou eu faço de uma maneira superficial. Então é preciso aprofundar a fé. Então que Maria Santíssima nos ajude a aprofundar a fé. E é dentro dessa perspectiva também que nós olhamos da fidelidade ao ensinamento de Deus, do esforço de manter o ensinamento de Deus, é que Jesus expulsa do templo os vendedores, que estavam distorcendo o que era a verdadeira fé. Estavam distorcendo, de fato, o que era o templo. Estavam distorcendo o objetivo principal do povo de Deus, que era estar ali para glorificar a Deus, para colocar Deus no centro. Quando, na realidade, aqueles vendedores transformaram aquela casa, aquele templo, num lugar de troca de dinheiro, num lugar em que também havia o comércio de animais, num lugar em que os animais sacrificados eram aproveitados o couro, a carne nos açougues. Então a coisa já não era mais uma questão de fé. A fé estava em último lugar, Deus estava em último lugar, virou um negócio. E é por isso que Cristo, que no Evangelho poucas vezes você vê ele tomando uma atitude muito dura, poucas vezes ele é duro. Essa é uma das situações em que ele é firme, ele é duro, ele expulsa. Então, aqui no centro das duas leituras está o guardar a fé, o guardar a identidade, o guardar o que é essencial. Agora veja bem, não é porque nós lemos aqui que Jesus expulsou os vendilhões, não é porque que nós lemos aqui também que os macabeus travaram, inclusive, guerra para expulsar aqueles povos que estavam invadindo e querendo distorcer a fé. Não é por isso que a gente agora vai justificar sair brigando com os outros aí por causa de fé, por causa de religião, por causa de defesa de doutrina, ou por causa de defesa de dogma. Não. O cristão precisa lembrar que a principal lei que Cristo nos deu foi o amor. E que as próprias Escrituras nos dizem que nos primeiros tempos nós éramos reconhecidos pelo amor. Olha como eles se amam. Então é preciso que nós sejamos tolerantes, pacientes,
com aqueles que não compreendem a nossa fé, com aqueles até que combatem a nossa fé, com aqueles que até não gostam de nós, porque no Evangelho é dito para rezar pelos inimigos. Portanto, o fato de preservar identidade, o fato de preservar valores, não me dá o direito de agredir as pessoas, não me dá o direito de agir de uma maneira agressiva, no sentido que exclui, ou que briga, ou que faz confusão, ou que quer enfiar Jesus Cristo goela abaixo dos outros. É no amor, é na misericórdia, é no amor orientando, é no amor acolhendo, é no amor, inclusive corrigindo, mas corrigindo com caridade, porque eu quero o crescimento do outro. Mas tudo isso só será bem feito se nós conhecermos a nossa identidade, conhecermos o nosso conteúdo da fé, sabermos o porquê e o para quê de cada coisa, de cada lei, de cada norma, de cada mandamento, de cada gesto da liturgia, de cada sacramento, de cada orientação que a igreja nos dá. Sempre tem um porquê e um para quê. A igreja não faz nada e não orienta nada assim, de sopetão ou de qualquer maneira. E quando a gente não sabe o porquê e o para quê, nós acabamos metendo os pés pelas mãos, vivendo mal, ou então simplesmente questionando porque eu não sei como funciona, porque eu não compreendo, ou simplesmente abandonando a fé, ou deixando o barulho do mundo nos seduzir, a confusão do mundo nos seduzir e nos tirar a nossa identidade. Por isso, peçamos à Virgem Maria que nos ajude a permanecermos fiéis como ela permaneceu fiel até os pés da cruz. E na caminhada, como ela também foi cada vez mais mergulhando, aprofundando a sua intimidade com Deus, que nós também possamos cada vez mais mergulhar e aprofundar não só a nossa intimidade com Deus, mas também o conhecimento da fé que nós professamos. Que Maria Santíssima, modelo do cristão, nos ajude a viver bem a nossa fé, a guardar essa fé, ou como diria no São Paulo, combater o bom combate e guardar a fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.